Seja bem-vindo, meu nome é Renan Gamesa, sou seu corretor em Atibaia e hoje eu vou estar falando de uma modalidade de compra que seria a compra de imóveis na planta, tá? Eu vou estar abordando aqui 3 etapas. Inicialmente eu vou estar falando pelo lado do consumidor final, você que está comprando para moradia, está comprando para como um plano de vida daqui 2 anos. Depois eu vou estar falando em relação ao investidor e depois eu vou estar falando do lado do construtor, incorporador. Em relação ao consumidor final, quando você compra imóvel na planta, usualmente o valor pago é um valor abaixo do mercado. Como assim? Bom, nós temos imóveis prontos naquela mesma região, o valor daqueles imóveis naquele mesmo padrão que está sendo vendido no empreendimento, vamos dar um exemplo, R$10.000 o metro quadrado. Já no imóvel da planta, esse valor vai ser, vamos supor aqui, R$8.000. Então, nós temos aí uma diferença, 20% em relação ao imóvel pronto. Isso que é o atrativo do imóvel na planta. Bom, mas agora eu vou falar também do outro lado. Quando você compra imóvel na planta, usualmente para uso, você entra numa coisa chamada tabela fluxo. Tabela fluxo, como é que ela funciona? Nós temos a entrada, parcelas mensais, algumas semestrais e, na entrega das chaves, a quitação. Tudo isso sujeito a um índice de correção, famoso INCC. E muitas pessoas ficam assustadas com essa questão. O que seria esse INCC? Por que eu vou estar pagando a mais em relação a isso? O INCC nada mais é do que uma correção da própria construção. Bom, como assim? Bom, estou comprando ali um empreendimento a R$8.000 o metro. R$8.000 o metro é a projeção de custo, né, a venda, já com o lucro do empreendedor, para realizar aquele empreendimento, se ele fosse realizado naquele exato momento. Mas como nós sabemos, a obra, ela decorre um tempo, 24 meses, 30, enfim, depende de cada empreendimento. E esse tempo, muita coisa pode acontecer, realmente. A economia pode ter flutuações, oscilações, e esses gastos vão aumentar. Aí você que está comprando o seu imóvel, você fica naquela. Eu estou pagando 300 mil, mas no final vou ter pago 350. Ok, realmente, acontece essa situação do valor pago inicialmente e o valor pago final serem diferentes. Mas agora uma análise. Quando você tem um custo de obra aumentando com o tempo, o valor dos imóveis também aumenta. Ou seja, os imóveis que hoje valeriam R$10.000 o metro quadrado, daqui 2 anos não vão valer R$10.000 o metro quadrado, vão valer 11, 12, enfim. Esse valor geralmente acompanha o INCC ou até mais, dependendo de outros fatores, que eu vou estar também destrinchando, né? Quando nós temos aqui esses outros fatores, vamos lá. Nós podemos ter fatores do entorno. Como assim, Renan? Bom, nós temos a região ali consolidada, às vezes não consolidada, e essa região vai recebendo melhorias com o tempo. Vem ali um comércio local, um outro empreendimento ao lado, pavimentação, iluminação pública. Todos são fatores que trazem valor ao seu empreendimento, valor ao seu futuro imóvel. Ou seja, o seu imóvel que hoje valeria 10, se hoje ele tivesse todas essas melhorias, não valeria somente isso naquela região, valeria mais. Então, esses são fatores que fazem o valor do imóvel subir ou descer, tá? Pode acontecer também da região reduzir o comércio, por exemplo, mas isso é mais comum em cidades com êxodo, cidades que estão em declínio, né? Aí sim a gente costuma ver uma redução do preço com o tempo, mas não é usual, principalmente aqui para Atibaia, né, que devido à pandemia muitas pessoas perceberam que Atibaia é um bom local para se morar e a tendência é um aumento do valor dos imóveis. Então o imóvel pode ser sim um investimento. Agora eu vou estar falando na visão do investidor. Sim, investidor pode comprar imóveis em planta e
daqui 2 anos ter esse rendimento em relação ao valor colocado. Bom, o investidor, usualmente, ele pode estar entrando nas tabelas de investidor. As tabelas de investidores, elas podem ter opções de pagamento à vista, com 10% de desconto e não sujeitos ao INCC. O empreendedor, como ele precisa daquele dinheiro para iniciar a obra, ele vai utilizar aquele dinheiro de imediato. Ou seja, ele não tem por que aplicar o INCC para o investidor, porque aquele dinheiro não vai ser utilizado quando o valor de obra estiver mais caro. Só vai ser utilizado quando o valor já estiver aqui embaixo. Então, o investidor consegue estar utilizando o valor sem correção nenhuma, porque ele vai estar utilizando na data presente, custo presente. Mas o investidor vai ter o seu imóvel ali valorizando igual a quem comprou na tabela fluxo, quem comprou para moradia. Então, o investidor ele já ganhou ali um desconto na hora da compra, por exemplo, 10%, que é bem usual, às vezes 7, 9, enfim, depende muito de cada situação. Sempre converse com o seu corretor e alinhe tudo isso muito bem. O investidor ele colocou ali o seu dinheiro, passou-se 2 anos, ele ganhou a valorização do INCC, ganhou a valorização da região e teve o seu imóvel ali com um valor maior do que foi colocado. Tá? Então, essa é a análise em relação ao investidor. Agora vamos falar em relação ao construtor. Poxa, Renan, você está me falando que tem benefícios aí para quem vai comprar para moradia, está me falando que tem benefícios para quem vai comprar como investidor. Por que a construtora faz imóveis na planta? Quando nós fazemos o imóvel na planta, o investidor, o que ele está o construtor nada mais é do que um investidor também, tá, gente? Desculpa a minha gafe aí. O construtor, ele está querendo ganhar escala, tá? O construtor, para ele fazer um empreendimento, vai muito dinheiro. Uma casa, a gente está falando geralmente, o maior investimento de uma família, né? O maior patrimônio de uma família, usualmente, está no imóvel que eles moram ou nos imóveis que eles possuem. Então, o construtor, ele tem ali o capital dele e ele tem que fazer uma escolha. Qual escolha, Renan? Bom, vou fazer 4 imóveis em um período de 2 anos, ou eu posso ampliar isso aí para 15, 20 imóveis e ganhar uma parcela menor em cada um deles, gastar menos em cada um deles, porque quando você... É que nem uma linha de produção. Se você tem uma linha pequena, o seu gasto proporcional para cada produto é mais alto. Se a sua linha é grande, você consegue diluir alguns custos na sua linha de montagem. Nada mais é do que uma linha, né? Você está montando imóveis. Você está construindo produtos. Casas são produtos. Então o investidor, ele, quando opta por ir para compra na planta, para venda na planta, no caso, ele está pensando em escala. Em vez de ele fazer 4, ele vai fazer 15, 20. E vai ganhar um pouco menos, mas vai ter o seu nome fortalecido, né? Sua credibilidade aumentada e conseguir realizar mais sonhos, né? Então, esse foi minha breve análise em relação à compra de imóveis na planta. Eu deixo aqui meu número disponível aí na tela para vocês, caso queiram tirar qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Se tiver interesse, também pode mandar mensagem nesse próprio vídeo. Podem me chamar no meu Instagram, eu estou disponível aí para tirar qualquer esclarecimento em relação a essa modalidade. Bom, eu agradeço a atenção de vocês e espero que tenham entendido um pouco da dinâmica da compra de imóveis na planta. E encontro à disposição para sanar qualquer dúvida, localizar boas opções de investimento ou moradia nessa modalidade ou outras. Agradeço. Fique com Deus.